Imagina só a seguinte situação para quem nos ouve. Tenta visualizar um território na nossa Amazônia, uma área com mais de 2 milhões de hectares. Gigantesco, né? Maior que muitos países por aí. Exatamente, maior que El Salvador, por exemplo. E essa área, ela abriga uma riqueza biológica que, bom, é inestimável. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo pedaço de terra tem uma das maiores reservas de ouro do Brasil. E não é de hoje, sabe? Tem uma população inteira ali que depende dessa extração mineral há décadas. É o que a gente chama de um choque de realidades perfeito. Pois é. Como é que se equilibra essa balança? Então, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu estou muito animada para o nosso tema de hoje, porque nós vamos dissecar um documento que tenta responder justamente a essa pergunta. Olá para todo mundo que nos acompanha. Olha, esse não é um documento qualquer, viu? Não mesmo. A gente vai focar hoje num artigo analítico bem denso que foi publicado pelo blog da FECOGAP. Que é a Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Pará. Isso, e eles publicaram esse texto para analisar um marco recente, que foi a publicação do Plano de Manejo da APA do Tapajós. APA, para quem não lembra, é a Área de Proteção Ambiental. E a nossa missão hoje é desvendar por que esse documento, esse plano de manejo, não é tratado pela federação como tipo uma linha de chegada. Exato. Longe de ser o fim da história. Mas sim, como o texto argumenta, o primeiro passo crucial para transformar uma região que viveu uma insegurança jurídica histórica, transformar isso em governança real e desenvolvimento. E eu diria que o que é fascinante aqui é a gente analisar o texto de forma imparcial, claro. O nosso objetivo não é tomar partido. Com certeza. A gente está aqui para entender os argumentos deles. Né? Isso. É entender como leis ambientais e realidades econômicas, que muitas vezes parecem opostas, acabam colidindo no chão da floresta. E esse artigo faz um diagnóstico bem cirúrgico dessa colisão. Bom, para a gente entender o peso desse plano de manejo, eu acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo. A linha do tempo é fundamental nesse caso. Sim, porque a geografia e a história desse lugar revelam uma sobreposição que, olha, me deu um nó na cabeça quando eu estava lendo as fontes. É confuso mesmo. Vamos desempacotar isso. A APA do Tapajós é uma unidade de conservação federal. Ela foi criada lá em 2006. E tem aquele tamanho todo que você mencionou, mais de 2 milhões de hectares. Exato. Mas aí tem um detalhe que o texto traz. Ela é uma unidade de uso sustentável. Esse é o termo-chave, uso sustentável. Eu confesso que fiquei meio confusa com isso, porque, como você faz mineração, que tira um recurso que não cresce de novo, e chama de uso sustentável? É uma ótima pergunta. E a legislação brasileira tem uma divisão importante aí. Quando a gente fala de unidade de conservação, o SNSUC, que é o Sistema Nacional, divide em 2 grupos. Tá. Temos as de proteção integral, tipo os parques nacionais, onde a regra é basicamente não encostar em nada, a natureza fica intocada. Só pode pesquisa, talvez turismo, né? Isso, turismo super controlado. Mas a APA, ela entra no grupo de uso sustentável. O que significa que a lei que cria uma APA já reconhece que existe gente lá dentro. Ah, entendi. Reconhece que tem ocupação humana, que tem dinâmica econômica, a finalidade não é expulsar todo mundo ou proibir a economia, a finalidade é disciplinar o que já existe para que não destrua o meio ambiente. O que me leva para a analogia que eu pensei. Lendo o histórico, é tipo você comprar um terreno gigante para construir uma reserva ecológica incrível. Aí você chega lá com escritura na mão e descobre que já existe uma vila inteira, com indústria e tudo, operando ali dentro há uns 20, 30 anos. Essa analogia é perfeita, porque o dado histórico crucial que a FECOGAP traz é justamente esse. A atividade mineral não invadiu a APA do Tapajós. Foi o contrário, né? Exatamente. A APA foi criada por cima de um território que já tinha uma longa história de produção. Para você ter uma ideia, em 1983, o governo federal criou a Reserva Garimpeira do Médio Tapajós. 1983, muito antes da APA. Décadas antes. Uma reserva de mais de 28 mil quilômetros quadrados, abrangendo Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso. O Estado literalmente apontou no mapa e disse que a mineração ali era reconhecida. Nossa.
E aí, em 2006, vem outro decreto e diz que a mesma área é de proteção. Exato. E o artigo traz números para mostrar o tamanho dessa economia que ficou no meio desse fogo cruzado. Eles citam que só no ano de 2022, o município de Itaituba arrecadou mais de 26 milhões de reais em CEFEM. CEFEM é aquele imposto sobre mineração, certo? Isso, a compensação financeira pela exploração mineral. 26 milhões de reais referente só ao ouro. Isso deu, mais de 75% de todo o valor arrecadado no estado do Pará. Caramba, é muito dinheiro. Mas olha, o que é fascinante aqui é que o próprio texto pede prudência com esse número. Como assim prudência? Eles dizem que esse número de 2022 é um indicador da relevância pública da atividade. Mostra que o ouro é vital para a economia local. Mas não é um dado absoluto e atualizado da realidade de hoje, porque a dinâmica flutua muito. Tá, mas mesmo flutuando, a mensagem é clara. O Estado arrecada milhões de uma atividade que até outro dia operava num caos jurídico. E isso nos leva para o próximo ponto do texto, que eles chamam de o fim do Velho Oeste. O fim do Velho Oeste. Bem sugestivo. Pois é. Já que a mineração era pré-existente e é permitida porque é uma unidade de uso sustentável, a falta de regras não fez a extração parar. A falta de regras só gerou bagunça. Não protegeu nenhuma árvore, né? Só criou insegurança. Exatamente o que a federação argumenta. Eles falam que essa falta de regulamentação criminalizou a atividade de uma forma muito generalizada. E isso é péssimo para quem quer trabalhar direito. Sim, o texto bate muito nessa tecla. Sem regra clara, você não consegue separar quem é o trabalhador que quer seguir a lei, pagar imposto e recuperar a área daquele cara que está lá só para predar e agir fora da lei. Mistura tudo no mesmo balaio da ilegalidade. Isso, e é por isso que o plano de manejo que saiu agora é tratado como uma grande resposta institucional para preencher esse vazio. Pela lei do SNUC, o plano de manejo não é só um papel burocrático. Ele é o principal instrumento técnico. Ele traz o zoneamento, as normas de uso. É ele que diz o que pode e onde pode. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. A APA é de 2006. O plano sai agora. O que estava travando tudo esse tempo todo? O documento aponta 2 grandes pontos de estrangulamento que causavam essa paralisia. O primeiro deles é a controvérsia do licenciamento. Nossa, licenciamento no Brasil já é complicado por natureza. Imagina na Amazônia. Imagina numa área de sobreposição. O texto descreve uma confusão absurda de competências. Município, Estado, a União através da ANM, que é a Agência de Mineração, ninguém sabia onde começava e onde terminava sua competência. Um verdadeiro labirinto. O minerador entrava com um papel num órgão e o outro dizia que não valia. Exato. O cara ia na prefeitura, a prefeitura mandava para o Estado dizia que era área federal, a insegurança jurídica era total. E o segundo gargalo apontado pelo documento era o papel do ICMBio. O Instituto Chico Mendes. Isso. O órgão que administra a unidade de conservação. Tem uma lei antiga de 1989 que diz que para ter pesquisa ou lavra de minérios dentro de unidade de conservação, precisa da autorização prévia do órgão administrador. No caso, o ICMBio. Certo, o que faz sentido já que eles cuidam da área. Faz sentido. O problema é que, sem o plano de manejo para dar os critérios técnicos, o ICMBio ficava numa posição onde ele não tinha ferramentas objetivas para avaliar os pedidos. Entendi. O funcionário lá na ponta recebia o pedido e ficava, e agora? E agora? Sem parâmetros de zoneamento, dizendo aqui pode, aqui não pode, a tendência muitas vezes era negar ou paralisar por precaução, ou virava uma discussão caso a caso infinita. E com o plano de manejo, isso muda. Totalmente. Porque agora o ICMBio não pode simplesmente dizer um sim ou um não arbitrário. O texto diz que eles precisam criar caminhos objetivos. Baseados no zoneamento, né? Baseados em critérios técnicos que estão no plano. Tem zonas compatíveis, regras claras do que precisa ser feito para mitigar impacto. Se o minerador cumprir, a licença tem que fluir. Isso é uma virada de chave gigantesca. Mas isso me levantou uma dúvida. Quando a gente pensa em garimpo na Amazônia, a gente está falando de milhares de pessoas, de pequenos garimpeiros espalhados. Muitos operando de forma quase artesanal. Sim, e organizar milhares de indivíduos para cumprirem exigências ambientais complexas. Olha, me parece impossível. O Estado não tem perna para fiscalizar
cada buraco no chão. Não tem mesmo. É enxugar gelo. Mas o documento da FECOGAP traz uma saída que eu achei super curiosa. É o caminho do cooperativismo. E eles mencionam um detalhe das regras da Agência Nacional de Mineração que é surpreendente. Sobre o tamanho da área, né? Isso. Uma área de PLG, que é a permissão de lavra garimpeira, ela não pode passar de 50 hectares se for pedida por um indivíduo para uma pessoa física. O que, em termos de mineração industrial com cuidado ambiental, é muito pequeno para ser viável. Exato. Como um cara sozinho em 50 hectares vai pagar geólogo, engenheiro florestal, maquinário de ponta para não usar mercúrio, a conta não fecha. Mas a regra muda de figura quando quem pede é uma cooperativa. Se conectarmos isso ao quadro geral da discussão, faz todo sentido. E o argumento do texto vai além de ser só uma regra da ANM. Eles explicam que o cooperativismo mineral não é só um discurso bonito da federação. Tem peso de lei, né? Mais que isso, tem peso constitucional. O artigo 174 da Constituição Federal diz com todas as letras que o Estado deve favorecer e dar prioridade às cooperativas de garimpeiros. Nossa, eu não sabia que estava na Constituição. Tá lá. A organização em cooperativas é uma diretriz constitucional. E o argumento central do documento que estamos analisando é justamente a defesa do que eles chamam de uma legalidade possível. Legalidade possível, gosto desse termo. Eles deixam muito claro que não estão pedindo licença para destruir a floresta. O que eles defendem é que o garimpo individual espalhado e invisível se transforme numa mineração cooperativa. Porque a cooperativa você consegue rastrear. Exato. Uma mineração rastreável, tecnicamente assistida, com o responsável técnico assinando, é a governança que a gente estava falando lá no começo. É você pegar 5.000 trabalhadores informais e organizar eles debaixo de um CNPJ que o Estado consegue auditar, fiscalizar e cobrar resultados ambientais. Certo. Em vez de correr atrás de milhares de CPFs no meio da selva, o órgão ambiental fiscaliza a cooperativa. E se a cooperativa fizer besteira, ela responde. A cooperativa responde, ela perde a licença, cria-se um ambiente de corresponsabilidade. Entendi a lógica. E isso nos leva para um conceito que o texto propõe para redefinir o futuro da região. E aqui eu vou ter que bancar um pouco a advogada do diabo. Opa, adoro. Manda a provocação. O documento propõe que toda essa organização técnica, rastreabilidade, cooperativismo, tudo isso deságua no que eles chamam de bioeconomia mineral. Bioeconomia mineral, um termo forte. Forte e, para muita gente, vai soar muito contraditório. Porque, a gente ouve falar muito de bioeconomia hoje em dia, né? E, geralmente, o foco é manter a floresta em pé. É açaí, é castanha, é óleo essencial, é ecoturismo. Aquele extrativismo tradicional não madeireiro, claro. Isso. Então, quando eles juntam as palavras bioeconomia e mineral, não parece um oxímoro? Como a gente extrai minério do chão e chama isso de bioeconomia? É uma provocação justa. E o texto antecipa isso. A resposta deles para essa dúvida é bem profunda. Para os autores do artigo, a verdadeira bioeconomia amazônica não pode excluir a realidade das pessoas que moram lá. Não pode ignorar o que o pessoal já faz para viver. Exatamente. A teoria da bioeconomia, segundo eles, muitas vezes vem de uma visão de fora, acadêmica, que tenta impor um modelo único e acaba ignorando as vocações produtivas que são reais e históricas daquele território específico. Entendi. E a região do Tapajós tem essa vocação geológica para o ouro? Tem, desde os anos 80, no mínimo. Então, para eles, a bioeconomia mineral significa utilizar esse recurso natural, sim, mas fazer isso com governança, dentro da legalidade e com um compromisso ambiental sério de recuperação da área. É a ideia de que a riqueza fique na região para desenvolver o bioma, em vez de só levar embora. Esse é o ponto-chave. Se a cooperativa, formada por amazonidas, extrai o ouro, paga o CEFEM para a prefeitura, contrata o engenheiro ambiental local, compra do comércio local, isso gera desenvolvimento socioeconômico. O que me lembra a frase de maior impacto que tem no artigo. Eles escrevem: quem sabe como salvar a Amazônia são os amazônidas. É uma frase muito forte. E resume bem a tese de que soluções importadas que só focam em fechar tudo não funcionam lá. O documento defende que a ciência,
O Estado, a sociedade local, as universidades, todo mundo tem que caminhar junto. Eles até citam a importância do sistema OCB lá no Pará, Organização das Cooperativas, para dar suporte a isso. Não dá para excluir a população da equação do desenvolvimento sustentável. Se você tira a fonte de renda histórica de uma comunidade sem dar uma alternativa viável, você empurra essa comunidade para a ilegalidade. É uma questão de sobrevivência. Bom, recapitulando o que a gente desempacotou hoje. O plano de manejo da APA do Tapajós finalmente viu a luz do dia. E pelo que lemos nessa análise técnica da federação, ele é reconhecido, sim, como um avanço enorme. Um instrumento que faltava. Mas a verdadeira métrica de sucesso desse plano não é a publicação dele no Diário Oficial. Nunca é. A métrica vai ser a aplicação prática. A gente vai ter que ver se ele realmente vai gerar regras que sejam claras, se vai destravar um licenciamento que seja seguro e rigoroso, e se vai fortalecer esse modelo de cooperativismo que pode trazer a rastreabilidade que o meio ambiente precisa. É o teste de fogo para a tal da legalidade possível. Exato. E olha, analisando tudo isso, eu acho que tem uma lição que vai muito além das fronteiras do Pará, né? Com certeza. Isso levanta uma questão importantíssima para quem nos acompanha até aqui. Se a gente assumir que o verdadeiro desenvolvimento sustentável exige obrigatoriamente a inclusão da realidade econômica e histórica das pessoas que já habitam aquele território, como é que outras reservas ambientais, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, vão precisar repensar os seus próprios planos de manejo? Verdade, porque a estratégia padrão costuma ser proibir tudo. Exato. Evitar aquela simples ideia de trancar os portões da floresta e colocar uma placa de proibido entrar. Como essas áreas globais podem passar a focar em governança real, integrando as populações locais em vez de marginalizá-las elas. É uma mudança de paradigma que dá muito o que pensar. Fica aí o convite para quem nos ouve continuar explorando e questionando essas complexidades da governança ambiental. Não existe resposta fácil, mas com certeza existem caminhos melhores que a simples ilegalidade. Muito obrigado a todo mundo que mergulhou com a gente nessa reflexão. Obrigada, pessoal. Até o próximo Mergulho Profundo.